para a Silvia. Tá, aí deu certo. Eu tava aqui também, gente, eu não sei, eu nunca fiz live. Troca. Aí eu tô apanhando o negócio aqui. E eu não sabia que a pessoa tinha que estar na live. Eu não sabia era de nada. Então, primeira vez que eu faço uma live também, Silvia. Ai, ai. Aqui, deixa eu ver como que tá. 15 pessoas aqui na live. O pessoal tá entrando. Ai, ai. Então, vamos começar aqui. Gente, primeiro, Silvia, obrigada por aceitar, né? Fazer a entrevista, fazer essa live aqui. Imagina. E nós vamos seguir o nosso roteirinho aqui. Vou tentar... Vou dar uma coladinha aqui. Então, a Silvia, gente, ela é ginecologista obstetra lá no Brasil. E ela vai contar um pouquinho pra gente da experiência dela lá no Brasil, como que fez ela vir pra cá, pro Canadá, quando que ela mudou, o ano que ela formou. Vai começar assim com essa introdução, né, Silvia? Tá, pode começar? Então pode começar. E o pessoal aqui vai acompanhando e vai fazendo pergunta aqui embaixo, qualquer coisa, e a gente vai interagindo. Tá. Eu imigrei em dezembro de 2017. Como PR já, como Permanent Resident. A minha motivação, assim, eu sempre tive vontade de morar fora, de ter essa experiência, mas eu não tive a oportunidade antes. Não tinha vontade antes. Então, eu não fiz intercâmbio, não fiz nada. Acabou que eu formei, fui fazer residência, eu sou do Piauí, formei lá em 2002. Então, já tem um tempo de estrada. E aí, eu fui fazer residência em São Paulo. Fiquei 5 anos em São Paulo, conheci meu esposo lá, mudei para Sergipe e estava trabalhando, seguindo a vida em Sergipe. Eu estava muito bem, assim, profissionalmente, mas como acho que todo mundo que migrou tinha não só a vontade de sair, mas uma certa insatisfação com o que estava acontecendo com o país, né? Com a situação. E em 2013, eu acho, uma amiga minha de trabalho, acho que foi 2013, uma amiga minha de trabalho imigrou para o Canadá. E aí, quando ela imigrou, ela falou, eu pensei assim, nossa, se ela pode, eu também posso. E aí apareceu essa vontade. Eu estava grávida da minha segunda filha. Eu vim fazer uma visita exploratória em 2015. A gente veio para Vancouver, que era onde ela estava. Ficou 15 dias. Então, ela mostrou meio tudo. E aí, eu voltei decidida que a gente ia voltar. Mas, assim, o primeiro passo eu sabia... Eu tinha a certeza que eu ia tentar ser médica e eu sabia que precisava ser PR. Então, eu trabalhei esses 2 anos, de 2015 a 2017. A gente mudou tudo, tipo, cortou despesa no Brasil, coisas supérfluas. Eu voltei a dar plantão, que eu não dava, para dar um upgrade, assim, para aumentar. Eu sabia que tinha que juntar dinheiro e estudar inglês, porque como eu já tinha 30. Quando eu imigrei, eu tinha 38, né? Quando eu recebi o convite. Então, eu tinha que... Perdi muitos pontos pela idade. Acho que você já deve ter feito vídeo sobre o Express Entry. Isso. Eu perdia quase tudo e eu precisava compensar no inglês. Então, eu consegui a nota, o CBL 9, e a gente recebeu o convite em maio, 31 de maio de 2017, e migrou em dezembro. Então, essa questão, só para esclarecer PR, para o pessoal que não sabe, gente, PR é Permanent Residency. Resident. É o equivalente ao Green Card nos Estados Unidos, né? Porque eu confundo, às vezes, para falar o resident, se é com Y no final. Não, é resident. É com E, né? Permanent Residence. É com T. É um T. TE. Peraí. Não. CE no final. CE no final. Permanent Residence. E a nossa residência médica que é Residency. Com Y no final. Aí eu confundo às vezes. Então, isso que é Permanent Residence, a Silvia, ela saiu do Brasil, então, né? Recapitulando aqui, ela formou em 2002, aí ela, a partir de 2013, começou a surgir esse interesse, né? A partir dessa pessoa que ela conheceu, que tinha conseguido imigrar para o Canadá. Essa pessoa era médica? Não, ela é biomédica.
ela era a chefe do laboratório da maternidade que eu trabalhava. Então, tinha muito contato, porque eu era meio que, mais ou menos assim, a chefe do setor de internação da obstetrícia, do setor de alto risco. Então, a gente trocava muita figurinha no trabalho. E ela imigrou e acabou que através, assim, eu não imigrei através dela, mas ela que abriu todas as portas. Que começou, que surgiu a luz, né, de falar. Ela que me guiou, assim, os primeiros passos, ela que me acolheu quando eu vim. Ela tem uma agência de intercâmbio, que chama Canadá New Net, e foi através dela que eu, na época ela fazia bastante turismo, ela não faz tanto hoje, eu vim através dela. E quando eu cheguei em 2017, foi ela que me acolheu. É uma grande amiga que me deu esse suporte inicial também. Ai, que legal. Eu não sabia que era essa moça da agência. Bom saber. Então, aí a Silva surgiu esse interesse, ela começou a juntar dinheiro, começou a dedicar para o inglês, como ela falou. A idade, eu já tenho vídeo lá no meu canal também explicando sobre a questão do Express Entry, né? Então, a idade conta também uma das pontuações para poder migrar. Então, ela sabia que, como ela já tinha uma idade, né, de 38 anos, ela começou a dedicar para o inglês para ela poder conseguir uma nota boa no teste de proficiência e aumentar o score dela lá no Express Entry. Para compensar a idade. Isso. E isso, gente, já dá para fazer do Brasil. Você não precisa vir para cá para poder imigrar. Dependendo do seu perfil, isso aí você tem que ver com o consultor de imigração, você já pode estar procurando enquadrar em todos os critérios lá do Brasil mesmo e aplicar o PR, que é o Permanent Residence, lá do Brasil, como a Silva fez. Então, ela já veio como PR. Porque para completar o processo de residência de revalidação, é preciso ser PR. Você tem que ser um residente permanente, né, Silvia? Então, beleza. Então, agora continuando a história, juntando dinheiro lá 2015, 2017, estudando para o inglês. E quando que você fez o IELTS? Quando que você conseguiu? E quanto tempo você estudou de inglês? Porque, nossa, eu já até contei no meu canal as minhas dificuldades com o IELTS, mas vai lá. Então, eu não lembro quando eu fiz o primeiro, mas eu acho, não tenho certeza, que eu fiz um general, não, eu fiz um acadêmico primeiro em 2016. Porque uma das ideias que eu tinha era imigrar, tipo, vir fazer um mestrado. Então, eu fiz o acadêmico e nesse primeiro eu tenho uma base boa de inglês, assim, eu lia bem, eu já escrevia bem e eu tinha que, a minha deficiência, o listening eu incorporei, assim, é bom colocar que todo mundo pode estudar writing e o speaking você precisa de alguém. Mas reading e listening é só você. É só você, isso. Tem muito recurso. Então, quando eu decidi, quando a gente veio em 2015, eu já comecei meio a fazer uma imersão. Eu escutava muito podcast, eu escutava BBC e CBC. Tem muito programa legal da CBC e a BBC era pela dificuldade, porque é o inglês britânico e eles fazem meio ao vivo. Então, às vezes, tinha bomba no fundo, o povo falando. No começo eu entendia, sei lá, 30%. Depois de uns meses, eu já estava entendendo 70%, 80%. Eu me forcei a assistir filme sem legenda. Então, eu gosto de filme seriado, assistia tudo sem legenda. No começo até dor de cabeça. Mas... Não, e tem mesmo. É tanto, gente. Não, é muito, porque o cérebro tem que focar, assim. E aí dá mais... Eu lembro que no início, quando eu mudei pra cá, agora que no 2018, eu ficava com dor de cabeça, era o cansaço, assim, acumulado do trabalho. Cansaço mental. Cansaço mental, que você fica assim, gente, eu não quero falar, não quero ver ninguém, não quero falar inglês, por favor. Então, e aí eu comecei a assistir e, assim, com certeza nesse ano aí, meu listening, assim, incrementou muito, assim, absurdamente. Só com isso, que eram coisas, tipo, eu ia trabalhar, botava um podcast em inglês. Eu ia assistir filme, assistir em inglês. Aí, Game of Thrones, na época, todo mundo estava assistindo. Adoro. Eu não tinha assistido nada. Maratonei Game of Thrones. Então, aí eu maratonei. Eu tive umas férias uns 15 dias. E aí eu assisti tudo que tinha em inglês. E é denso, né? Você assistiu com legenda ou não? Não,
eu acho que talvez os primeiros eu tinha assistido sem legendas, assim, os primeiros episódios, depois eu tirei a legenda. E aí, se precisava, eu voltava, repetia. Então, quem me ensinou, tipo, inglês, o listening foi Game of Thrones. Porque depois de algumas... No começo eu fiquei, tipo, com dor de cabeça, mas depois de alguns episódios, sei lá, uma temporada, 2, eu já estava assistindo confortável, assim. Você não pode desistir, porque no começo o seu cérebro quer voltar. Quer botar Dá legenda, pifo, quer minha filha, botar... pifa. Dá curto-circuito no início, mas tem que ir. Tem que ir e dá dor de cabeça. Então, o listening eu incorporei com seriado e podcast. Eu assistia, tem um que chama Current, da CBC. Tem um monte de entrevista legal, então eu separava o que eu queria assistir. Geralmente é meia hora. E é bem assim como a gente está fazendo, conversa. Então, é bem gostoso. E eu peguei muito listening aí. E fiz uns treinozinhos assim Tem um monte de recurso online. Eu não sei se você já fez algum vídeo, mas tem muito recurso online, né? E aí eu fiz a primeira prova. Eu fiz, acho que, umas aulinhas com um professor brasileiro para ele corrigir meu writing e por causa do speaking. E aí, nessa prova, que foi o acadêmico, eu acho que eu tirei 6,5 no writing e eu tirei, acho que 6 no speaking. E, assim, pelo que eu estava vendo com o professor, eu fiquei meio surpresa. Depois eu descobri, porque, assim, o IELTS, ele é uma receita de bolo. Não pode ficar conversando que nem a gente está conversando aqui, falando da vida. Você tem que responder a pergunta. Isso, Tem tem que ter objetivo. início, meio e fim. Você tem que finalizar. Início, meio e fim. E, assim, eu não segui. Não foi uma questão que eu acho de fluência. E no writing, eu lembro que quando eu terminei o teste, eu tinha 247 palavras. E eu achei que era suficiente. Não é, você não cumpriu o task. Não cumpriu, então, 250 assim, palavras no writing. Eu tenho certeza que eu não tirei a nota porque eu fiz 247 palavras. Pode puxar a seta, pode escrever em cima, pode botar qualquer coisa, mas você tem que cumprir. Então, aí eu fiz questão do writing também, que você não atingiu o 7, né? Então, não atingi o 7 porque eu acho que eu não atingi as palavras. Porque depois daí que eu tomei consciência que, assim, no Brasil, a gente já tem mais ou menos 250. Aqui não é mais ou menos, tem que ser pelo menos 250. E aí, depois eu não tive mais problema com writing. Eu escrevo muito em português, então acho que eu meio que transferi essas habilidades. Você tem só que saber, tipo, a redação é diferente, né? Ela tem um modelinho, assim, por exemplo. Se for para dar a sua opinião, você tem que já dar no primeiro parágrafo. Então, tem estudo online, a pessoa tem que estudar o que eles esperam de você. Muito médico tem dificuldade com writing, porque a gente fala demais, escreve demais. Então, não é pela qualidade da sua escrita. Eu acho que é porque você não cumpriu o que eles querem. E aí, no speaking, eu também não tinha atingido a nota. Então, depois eu fiz um general, que eu acho que eu também continuei. Eu continuei com o mesmo... Eu tive algumas aulas ainda com o mesmo professor. Foi bem na sequência. E eu também não consegui a nota no speaking. E aí, quando eu resolvi que eu ia contratar Na época, eu contratei uma consultoria de imigração e eu resolvi que eu ia contratar. Ela me indicou uma professora daqui, do Canadá. E eu fiz umas poucas aulas, bem poucas, e ela me deu esse insight, assim, você não está respondendo as perguntas. Você está falando bem, mas você não está respondendo o que eles querem. E aí, outra coisa que eu saquei, assim, tem umas perguntas bem ridículas, assim. Fale de um prédio que você viu no caminho para cá. Fale, e aí eu percebi que você pode inventar. Eu ficava Pode, isso, no speaking, E aí, nos anteriores, eu ficava meio travada quando era uma coisa que eu não sabia. Usa experiência de outra pessoa. Então, ela me deu esses... Foi uma coisa bem boba. A gente não corrigiu inglês. Mas aí, no seguinte... Porque... Tentar... Peraí, falhou um pouquinho aqui. Falhou ligar coisa e agora voltou. Não, realmente, quer falar? O IELTS tem que ter dedicação mesmo e às vezes demora tempo. Tá falhando. Falhando, voltou. Voltou. Então, o IELTS às vezes demora tempo, o negócio é não desistir. A pessoa tenta. Tem amigos nossos aí que tentou o quê? 6 vezes, 7 vezes, 10 vezes o IELTS. Então, até conseguir, não pode desistir mesmo. E tem que, assim, eu acho, a não ser que dinheiro seja um impedimento. Parece, não sei se alguém me disse que agora tem um simulado,
Mas, assim, para mim, as tentativas foram válidas, porque eu vi como era a prova. Eu lembro que a primeira que eu fiz, quando eu saí, é parecia que fundamental. assim, doía até meus fios de cabelo, porque, assim, ó, é uma prova que Não, tem um tempo. Tem que estudar especificamente para a prova, para aquela prova. É treinamento mesmo. E Porque aí, não então, basta só saber inglês. É interessante que quando eu fazia aula de inglês lá em Vancouver, preparatório para o IELTS, a gente viu o ranking das pessoas que eram English speakers. Então, elas iam pior do que as pessoas que eram foreign. Por quê? Dos internacionais. Porque tem que preparar para a prova. Não basta saber inglês. Basta você falar, não, eu falo inglês fluente, nasci num país que fala inglês, não adianta. Você tem que preparar para a prova. Então, a Silva superou isso aí, passou no IELTS, que inclusive para o PR, né? O que vale é o General. Eu fiz dois, um de cada um. Então, aí eu fiz na sequência, depois que eu tivesse essas aulinhas com essa professora, mas foram bem poucas. Foi mais essa questão dessa dica mesmo da prova. Eu fiz um em, acho que maio de 2017, que aí eu consegui a nota no General. Eu já tinha feito um General e um acadêmico. E aí depois, em 2018, eu fiz de novo o acadêmico, e aí consegui. Eu nem estudei dessa vez, porque, assim, sabe quando você já feito tanto, Você já perdeu, você já sabe como é a prova. E aí eu nem estudei, e aí eu fiz porque eu precisava para entrar no processo, né? Precisava do CET em tudo para poder começar a parte médica. Isso. Assim, não as provas, mas o estágio e tal. E aí eu consegui, dessa vez eu nem estudei. Então é mais assim, realmente, você nem tem inglês, obviamente, mas você tem que saber como é a prova. Então agora nós vamos entrar nessa parte, nessa segunda fase da vida, que foi quando você veio para cá. Então, completando, gente, o IELTS General é o que usa para o PR e o Academic é o que usa para poder entrar no processo de revalidação ou para você conseguir alguma um estudo aqui, ou um mestrado, ou mesmo participar de um fellowship, de um clinical trainee, né? Aí o college aqui exige o acadêmico no mínimo 7 em todas as habilidades, que são writing, speaking, listening e reading. Aí você tem que ter 7 em todas essas habilidades. Enfim. Então a Silva veio para cá e aí eu lembro, porque assim, ela veio no finalzinho de 2017 e eu cheguei em janeiro de 2018. Então a gente já se conheceu logo no início, né, Silva? Foi. Aí eu acabado de chegar. A gente tinha acabado de chegar, já se conheceu e assim, aí a gente até tinha montado um grupinho para poder estudar e eu até comecei a participar desse grupo também, para começar já a estudar para as provas de revalidação. Aí depois eu acabei saindo, decidindo não tá muito para mim, meu inglês, eu tinha que melhorar o inglês, minha cabeça estava muito confusa. Eu comecei a ter dúvida também se eu queria revalidar mesmo ou não. Aí eu acabei saindo do grupo de estudo, falei, vou focar no meu PR primeiro. Nem o PR eu tenho ainda, falei, tá muito na minha cabeça. E aí elas continuaram, a Silva, você continuou estudando, né, Silva? Então, desde o início aqui, você já começou a estudar do Brasil ou para as provas de revalidação foi aqui? Na verdade, assim, até tentei, mas eu sou casada, tenho 2 filhas. Na época que eu imigrei, elas tinham 6 e 4. E aí, tipo, trabalhava cuidando desse processo, porque uma dica importante também, por mais que você contrate uma agência, você tem que ser a pessoa que sabe do seu processo. Tem. Então, eu sabia tudo, acompanhava tudo. Então, eu estava estudando inglês, juntando dinheiro, preparando tudo. Eu tentei estudar alguma coisa, mas assim, naquela época tinha muito pouca noção, entendeu? Assim, como é que estudava, por onde é que estudava. Mas eu cheguei a baixar o Toronto Notes, olhar, estudei bem por cima, mas não estudei de verdade, não. Eu cheguei em 2017, eu resolvi que eu ia fazer o II em 2018, eu marquei para maio. Foi uma loucura, assim, porque eu estava chegando com 2 filhas. A minha filha mais velha estudava na escola bilíngue, então ela achava que sabia falar inglês. Quando ela chegou aqui, ela não sabia. E ela não reagiu bem, assim, ela estava na mesma escola desde sempre. Então tem a questão da adaptação das crianças. Não reagiu bem, mas isso dura 3 meses. Só que quando você está imigrando, 3 meses é muito tempo. Muita coisa. Com todo o processo de adaptação, mudar. Meu Deus, é muita coisa. Então, e aí meu pai veio eu cheguei em 11 de dezembro, ele chegou em fevereiro e ele ficou com as meninas, assim. E você foi dedicando para estudar E aí eu tive mais tempo, tipo, ele ficava, minha filha pequena tinha 4, não entra na escola, né? E eu não encontrei nada para ela que fosse adequado para a idade dela.
tem essa coisa da fila também das vagas. Então ele veio, ficou com ela. Eles faziam um curso de inglês de manhã. Quando ele chegava, ele ficava com as meninas e eu ia para a biblioteca estudar. Então eu estudei mais ou menos uns 2 meses e meio. E aí eu revisei a medicina toda. Assim, revisei coisas, porque eu fazia muita coisa geral no consultório. Aí nessa parte você revisou com o Toronto Notes mais Eu estudei, o eu KeyBank? peguei o Canada KeyBank na época e o Toronto Notes, eu só tinha o virtual, né? O PDF. E foi revisando E tudo aí eu ia poder... lendo meio que assim, de acordo, mas eu estudei muito pelo Canada KeyBank. Porque no começo, não sei se mudou, se a gente melhora, com aquele monte de acrônimo em inglês, era isso de novo, me dava dor de cabeça. Uma frase, tipo, um parágrafo do Toronto Notes tem 20 acrônimos. E aí, quando eu terminava, eu lembro que a Renata, que é outra amiga nossa, a gente foi revisar pediatria. Não, vamos pegar pediatria e vamos ler. E a gente leu o capítulo inteiro de pediatria. Quando a gente terminou, a gente achou que sabia menos do que quando começou. A gente estava super confusa. Por isso que eu gosto de estudar por questão. Então, aí a gente estudou, eu estudei basicamente por questão, mas a gente usava o Toronto Notes como referência, né? Para checar as respostas, checar. Beleza. E eu vou dar um heads up aqui pro pessoal. Pessoal que não sabe, quando ela falou o II, é porque no meu YouTube também tem lá um vídeo explicando de como que é o processo de revalidação, aí vocês vão entender todas as provas, tudo direitinho. Depois vocês vão lá, o link tá na bio. Mas só para entender, o MCCQI é uma das provas que até não existe mais, foi tirado ano passado? Ele saiu, a última vez que ele foi aplicado, acho que foi em novembro de 2018. Mas então, as notas ainda foram usadas no ano passado. Isso. Aí a Silvia fez essa prova aí que ela tá falando. Então ela já chegou em dezembro, em maio ela já ia fazer o II. Então ela sempre, o processo dela foi sempre muito rápido, assim. Ela não demorou muito depois que ela já chegou aqui. E aí também tem a... que falar, gente, era do MCC Kiwi e... Enfim, eu esqueci. Tá, Depois eu fiz o I só para assim, eu já sabia que eu ia sair do A, né? Mas eu fiz para ter porque eu funciono com metas. É caro, não é barato. Ah, tá. Lembrei que eu ia falar. Era do Toronto Notes. Ah, tá. Que você estudou pelo Toronto Notes, que é um livro, gente. Que esse livro também tem o e-book. E ela estudou pelo esse Canada KeyBank. É KeyBank mesmo, banco de questão. É um banco de questão que você assina. E aí você tem acesso às questões anteriores de várias provas. Você assina, faz um subscribe lá no site. Só era isso que eu queria falar. Então, tá, aí... Eu fiz só para quem está no Brasil e não sabe, eu tinha essa urgência, eu achava que o que importava era a idade na época. Então, como eu já cheguei com 38, fazer 39, eu sabia, assim, eu achava que tinha urgência. Na verdade, o que interessa não é a idade, é ano de graduação e experiência clínica recente. Então, não interessa se eu tinha 38, eu podia ter 38 se eu fosse graduada em 2017, não tinha problema nenhum. Então, há uma mas o caso de você ter sido graduado em 2002? Então, eles não consideram muito tempo, não? Consideram. A gente pode falar isso depois. Não é um critério explícito, mas há uma tendência atual a eles terem uma preferência por recém-graduado. Eles disseram expressamente, em algumas palestras que eu fui, especialmente em BC, que quando você tem mais tempo de graduado, você é mais engessado, você é mais difícil de ser treinado, porque você tem a sua experiência, os seus vícios. Então, eles preferem recém-treinado. E eu pensava assim do Brasil, mas não deve ter tanta gente assim, recém-treinado. Tipo assim, para você ser médico, você tem que ser PA. Para você ser PA, o principal caminho para migrar é o Express Entry. Você precisa ter 2 a 3 anos de experiência, eu nem lembro. 3 anos de experiência na área. Mais de 3 ou mais. Aí você ganha mais ponto. Então, eu falei, como é que você vai ser recém-graduado, né? Se você é recém-graduado, porque assim, tinha uma lenda, e essa lenda é verdadeira, que você não pode ter mais de 3 anos afastado da prática clínica. É verdadeiro. Isso que você falou é muito importante. Isso aí, pessoal, vocês gravam. Graduação é recente, né? Ou não tem muito tempo de graduação. E experiência clínica conta muito. Conta muito. Porque assim como o processo de médico aqui aumentou muito, de médico de fora,
E eles agora têm uns filtros de computador. Então, tem faculdade que você é eliminado só pelo seu ano de graduação. Como nos Estados Unidos, assim. Tem na hora de fazer o match lá? Na hora de fazer o match, não. Na hora que eles vão convocar para entrevista. Entrevista. Dependendo do ano, já exclui. E aí, tipo, tem lugares que tem especificamente. Acho que em Manitoba eles falam. Se você tiver mais de 10 anos, não aplique. Aqui em Ottawa, aqui onde eu estou agora, eles disseram, a gente só considera... a gente só vai considerar aplicações até 3 anos de graduado ou terminada a residência. Então, eu nem apliquei, entendeu? Porque você sabe que você vai ser filtrado. Esse lugar qual que é esse aí? Que não, acho que é Manitoba que eles falam 10 anos. E que é bastante coisa, mas no meu caso eu tinha mais de 10 anos, né? De graduado, eu graduei em 2002. E aqui em Ottawa, porque eu sou ginecologista, então eu apliquei em algumas coisas. Aqui tem uma vaga, só são 3 vagas no Canadá inteiro para médico formado fora, que aqui separa. Então, eu olhei, tá lá. Quantas vagas de OB para o Canadá inteiro? 3? Isso aí que o pessoal acha. O pessoal tem muita dúvida no Brasil. E é impressionante quando a gente vem para cá, como que a cabeça abre, a gente tem mais informação, né? Mas, galera, não é só assim, eu vou tentar e se eu conseguir a nota, eu vou entrar. Não, tem vaga. Não, você pode até tentar a nota, você pode até conseguir ter uma boa nota, mas tem muita gente tentando as vagas são poucas, são tipo 3 vagas. E você tem, veja... Para o Brasil inteiro. Plástica, uma vaga para o Canadá inteiro para médico imigrante. Então, a chance... não é todo mundo que vai passar, gente. Me diziam, né? A gente não... Porque a maior parte das vagas de especialidade são aqui em Ontário, né? E aí todo mundo fala, eles não chamam quem não conhece. Mas você não acredita. Mas é verdade, veja. Tem uma vaga na universidade, tem 200 aplicantes. É claro que o QI funciona, gente. Pra claro que ele vai chamar, sei lá, 10, 15 pessoas para entrevista. Ele vai chamar quem conhece. Lógico. Ele não vai apostar. E a gente sabe, porque eu vivi essa experiência na residência, que tem gente que é excelente de prova e é ruim de trabalhar. Isso. Entendeu? E deixa eu só responder essa pergunta aqui. O pessoal tá mandando pergunta. Depois a gente volta. Os recém-formados têm que ter 3 anos de experiência para aplicar ou não? Eles não consideram para a entrevista, a pessoa vai perder chance, dificilmente vai passar se ela tiver mais de 3 anos sem praticar medicina, né, Silvia? Sem praticar, então. Aí que eu ia dizer. Aí depende dos critérios de cada província. É como se fosse, assim, muito exaustivo o processo, que cada província tem seus critérios. Não é um processo uniforme como nos Estados Unidos. Então, a pessoa tem que escolher, focar mais ou menos assim, em algumas províncias, saber qual o critério de cada uma. Por isso que é mais difícil. Ou focar numa especialidade só, né? Porque me disser, assim, você escuta tudo. Será aplique broad, aplique para o que você quiser. Eu não dou esse conselho. Você escolhe o que você vai aplicar e fortaleça a sua aplicação naquilo. Por exemplo, eu não queria fazer GO de novo, porque são por vários motivos. É super difícil. Eu teria que mudar para Ontário para fazer conexões, porque as vagas são aqui. Até eu tinha contatos para entrar, mas você fica meio numa filazinha, assim. Você tem que ficar lá voluntariando, se infiltrando por uns anos. Anos. Gente. E aí depois o negócio não é fácil. Não chama na primeira chamada, assim. Você não consegue uma vaga de especialista no primeiro ano para GO. Muito difícil, assim. Historicamente, ninguém a MD conseguiu. E aí depois você ainda tem 5 anos de residência. Assim, nesse momento da vida, com 2 filhas pequenas, eu não queria isso. Mas eu acabei aplicando porque eu queria ser médica. E eu falei, tem um currículo super forte para GO, vou aplicar. Eu não fui nem chamada para entrevista, entendeu? Tem muita gente. Então, assim, é como você falou, não adianta só ter nota boa. Não. Tem muita coisa em jogo. Você tem que construir relacionamento, igual você falou, tem que fazer contato com o pessoal, tem que fazer esse trabalho voluntário, mesmo, talvez ficar lá trabalhando de graça, ou mesmo 2, 3 anos. Tem uma brasileira que passou, ela terminou agora a GO na McMaster. E ela falou, se você quiser, eu te meio que mostro o caminho das pedras. Mas aí você tem que mudar, você tem que estar aqui. Isso. Ela ficou um tempo voluntariando e depois, assim, ela aplicou 3 vezes. Ela entrou na 3ª. São 3 anos no limbo, assim. 3 anos aguardando. Tirando que, assim, para você chegar a aplicar, você já passou uns 2 anos fazendo prova.
Uhum. Então, assim, 5 anos para você entrar para mais 5 anos de residência. Isso é uma pessoa super bem sucedida, entendeu? É. Porque é muito assim. Então, eu não aplicaria de novo, porque você tem que focar no que você quer. Você fica perdendo energia e dinheiro, Então, entendeu? gente, isso é importante. A pessoa tem que pensar muito bem, planejamento financeiro, principalmente se vier com a família, igual a Silvia veio, com marido e 2 filhas. Então, ela planejou, ela ficou 3 anos juntando dinheiro, passou para dar plantão de novo, que era coisa que ela não fazia, porque ela trabalhava em consultório particular, ganhava bem. Por quê? Porque você tem que pensar lá na frente. Será que eu vou conseguir em curto prazo? Eu vou ter que construir todo esse processo aí de um trabalho voluntário e fazer fellow, e fazer uma coisa ou outra, até você conseguir aquele patamar, e até assim, se uma pessoa ainda tem o tempo de conseguir residência permanente, isso aí vai aqui uns 5 anos. Só de conseguir residência permanente, Com mais certeza. conseguir construir relacionamento, preparar para as provas, entrar. Então, isso pode levar tempo. Isso vai depender de cada pessoa. Vocês percebem, sim, que ela revalidou agora em 2020. Chegou aqui no Canadá, como a gente falou, em dezembro de 2017. Então, teve 2 anos, né? Praticamente, e meio que ficou. Eu É, apliquei, na verdade, assim, eu 2 cheguei anos. eu apliquei, minha aplicação do Carlos é de novembro, né? Então eu consegui aplicar em menos de 2 anos. O resultado saiu em março e eu vou começar Isso. em julho. Isso, Então, Você 2 anos e aplicou em meio menos de 2 aqui. anos, mas o resultado saiu depois. É. Foi relativamente Foi muito curto. rápido. Sim, foi um caso assim rápido da Silva, mas você tem que pensar que ela já estava preparando no Brasil desde 2015, 5 anos até aí. entendeu? Porque eu já Juntando estava dinheiro, preparando. preparando para o inglês, para pegar residência permanente. Então, assim, aí o plano dela aqui, ela entrou para, ela decidiu, a gente vai falar da medicina da família, só vou responder essa pergunta aqui. Em que cidades vocês estão? Eu tô em Langley, que é perto de Vancouver, aqui na Grande Vancouver, em BC, British Columbia. Eu e a Silvia, nós nos conhecemos aqui em Vancouver, quando eu mudei para cá. Eu vim para Vancouver, a Silvia também morava lá. E ela morou lá até mês 15 passado, dias atrás. até 15 dias atrás. Então, aí ela mudou porque ela passou, foi chamada, e como a gente está falando aqui agora para vocês, ela participou todo o processo de revalidação, que completou no ano passado, só que o resultado final mesmo saiu agora esse ano, em março. Foi março, né? E aí, então, ela foi chamada em Ottawa, né? É. Ottawa, que aí no Brasil se fala Ottawa, que é a capital do Canadá, na verdade, né? E ela passou na universidade lá para residência, então ela mudou 15 dias atrás. Então ela tá lá agora você tá Eu em tô em Ontário. 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 A Silvia tá lá e eu tô aqui em BC. Então a gente tá do lados opostos do Canadá, um no Costa oeste e leste, outro no costa leste. Isso. Mari salva a live. Tem muita informação boa, com certeza. Vamos deixar a live, vou salvar a live, vou fazer um download e voltar pro YouTube. Tentar a residência em que área, onde consigo ver as informações sobre as vagas. Nós vamos falar disso, qual área que ela tentou residência. Uma ela já falou, que foi a GO, que ela tentou, mas não foi chamada. Onde consigo ver as informações sobre as vagas? É no site. Qual Do site Carmes. do Carmes? Eu vou dar vou resumir um pouquinho que a gente está conversando muito. Então, eu fiz esse I, como eu falei para vocês, as provas são, você tem que ter a prova, o IELTS com mínimo de 7, você tem que ser PA para aplicar para residência, mas não precisa ser PA para fazer as provas. Inclusive, quando eu Mas para aplicar, para entrar na residência tem que ser. Para fazer a aplicação, para você concorrer, você precisa ser PA. Eu fiz outra coisa também que antes chamava Clinical Trainee e agora chama Clinical Observership, que é uma experiência que você em BC ela é hands-on. Você vai trabalhar com alguém. Eu fiz em medicina da família, fiquei de maio de 2018 até março. Eu terminei depois que saiu o resultado, eu ainda fui, porque eu tinha um compromisso, eu fiz um vínculo muito grande. E para isso também precisa ser PA. Em BC é uma licença educacional. Você aplica, você tem número no college e tudo. É uma licença restrita, mas é uma licença. Você paga seguro profissional, tudo. Então, eu também precisava do IELTS para isso e precisa ser PA. Isso foi fundamental no meu processo. Precisa ser PR para poder ser clinical trainee? Em BC precisa. Ah, tá. Em BC é uma licença formal. Aqui, por exemplo, em Ontário, não precisa. Você não tem nem licença. Você vai lá e, tipo, shadowing, você fica acompanhando o médico.
Mas Você não não precisa é de aplicar para o college, para nada, poder mas ter não é isso. hands-on, não conta como experiência. Conta como contatos, né? Você vai ser conhecido, mas no seu currículo não conta como experiência clínica. E aqui no Canadá, aqui em BC conta como Aí experiência o BC clínica. conta. Porque você recebe isso. Mas no site lá de BC, de Diz que não é Physicians, hands-on. fala que equivale ao 4º ano de Mas não é, medicina. equivale a um residente. Inclusive, a gente paga a taxa do seguro de residente. E aqui em Ontário, eles sabem disso. Quando eles me perguntaram, eles me falaram, o que mais conta aqui, por exemplo, não conta ano de graduação, conta experiência. E aí eu estava atuando no presente, porque eu estava fazendo e eu ia todo dia. É assim, Então, você ficou 2 anos. eu fiquei 1 ano, né? Porque eu tinha. Em BC, na época, era assim: você tinha que ter PR, tinha que ter o IELTS, que eu fiz no final de 2018, porque eu estava fazendo as provas e tal, e tinha que ter o II. Eu fiz o II para fazer isso e para ter, tipo, um termômetro de como seriam as provas, que são muito diferentes do que a gente está adaptado no Brasil. Não é a respeito de saber medicina só. É saber. A prova do Canadá é todo, tipo, é muito diferente. Ética. Cai muita ética, as questões são mais abertas, não é um caso assim complexo como aqueles casos que a gente vê nas provas americanas, mas você tem que saber como é que eles raciocinam. E cai muita ética, que é particular daqui. Então eu fiz e aí eu consegui, eu comecei a aplicar logo depois, eu fiz um NAC também, que é uma prova prática, um OSCE, em setembro de 2018, que eu já estava aqui. E aí, logo depois, eu apliquei, eu consegui um contato com uma amiga brasileira, que é médica, aí em Vancouver. E aí, ela tinha um contato com a pessoa que me conectou com a minha supervisora. A gente começou a aplicar para o college, mas por problemas de papelada e burocracia, atrasou muito a minha aplicação. E a minha licença só saiu em abril, final de abril. Então, eu perdi vários meses, porque eles diziam assim, são até, sei lá, 2 meses para avaliar. Mas, na verdade, a primeira vez a gente mandou um papel que eles não, que já era, que eles não consideraram, assim. Aí isso é do ProObserve. ProObserve. Uhum. Então, eu perdi tempo, hoje em dia eu já sei, mas esse caminho seria mais rápido. Mas aí eu comecei em maio e fiquei, a minha proposta era ficar 1 ano, e eu fiquei até março, né? Porque aí você eu começou em maio de 2019, então. 19. Eu fiquei quase 1 ano. E aí, no ano de 2018, você fez o MCC Kiwi. Não, no 2018 eu fiz o I em maio e fiz um NAC, que é uma prova prática, em setembro. Uhum. Se quiser, depois a gente faz um só para falar do NAC, porque é um capítulo à parte. Não, só para ver o cronograma. Aí depois o Kiwi One, você fez quando? Não, então, eu fiz o I em maio de 2018. O primeiro NAC que eu fiz 2, em setembro de 2018. Uhum. Esse NAC eu passei, mas passei com a nota bem rasteira, assim. E eu sabia que eu precisava fazer de novo para ser competitiva. Uhum. Aí, em julho de 2019, eu dei um tempo depois do NAC, eu estava muito cansada. Você imigrou, você sabe como é o começo, né? Uhum. E a pessoa se prepara tudo emocionalmente, financeiramente, mas imigrar é pesado. E aí eu estava cansada, dei um tempo. Depois da prova, que foi em setembro, acho que saiu resultado em outubro, e eu resolvi. Esse final de ano aí eu não pensei muito em prova, eu voltei a estudar no começo de 2019. Uhum. Enquanto eu estava vendo a questão da licença. Aí em julho eu ia fazer em maio, mas eles mudaram os critérios em BC e a nota do Q1 seria a nota que seria a nota para convocar para o CAP, que é uma outra prova aí de BC, que você precisa dela para ir para a entrevista. Então eu resolvi fazer em julho para dar mais um tempinho de estudar. Uhum. E aí fiz em julho de 2019 o Q1. E aí eu repeti o NAC em setembro de 2019. Aí tive uma nota bem melhor. Apliquei, fechei minha aplicação do CARMES em novembro de 2019, que é a data final. Então, para quem, eu não sei se o site está no ar, porque ele sai, eu não sei o que tem no ar, talvez não tenha as descrições dos programas com as vagas, acho que saiu 15 de maio. Mas o CARMES é Canadian Residency Match, alguma coisa. System, maybe. Ele é onde você tem todas as informações das vagas,
E aí tem 2 streams diferentes. Tem o de IMG, que é a International Medical Graduate, tem o CMG, que é o Canadian Medical Graduate, e eles são separados. Quando eu cheguei aqui, eu achava que era super injusto, que era ruim, no Quebec é junto. Essa amiga que é brasileira, já mora e trabalha há algum tempo como médica, ela me falou que era muito bom, porque a gente não tinha como competir com os currículos canadenses. Uhum. A gente acha que é mentira, mas é verdade. A gente não tem como competir. Entrar em medicina no Canadá é muito difícil. Eles fazem um undergrad em qualquer coisa, hoje em dia pode ser, né? Até em artes, mas eles fazem. E é tão competitivo que muitos deles fazem mestrado e doutorado no processo para entrar para a medicina. Uhum. Então, muita gente que é médico já tem doutorado antes de entrar, para fortalecer o currículo. O Canadá tem essa coisa que você tem que ser forte em tudo. Então, você tem que provar que é um ser humano, teoricamente, não é só um nerd. Então, ela dizia assim, o povo tem ONG, tipo assim, filantrópica, eles são atleta olímpico. Aí eu achava que não era. Depois eu conheci uns colegas canadenses e aí todos eram atletas. Aí eu brincando falei assim, e quem patrocina você? A menina era patrocinada. Tipo, você foi brincar com ela e ela era mesmo. Ela era patrocinada. Uhum. Ela competia uhum. internacionalmente pelo Canadá. A outra era, tipo, era da equipe de vôlei do Canadá, que foi para as Olimpíadas. A outra fazia bike, né, ciclismo em nível internacional. Então, assim, é outro. E eles já vão. Eles entram no high school e já começam a preparar. Eles têm 1000 voluntariados, assim. Aí tem pesquisa forte, porque, por exemplo, eu tenho um currículo clínico forte, mas eu não tenho pesquisa na minha vida, entendeu? Uhum. Então, assim, isso depende da área, não é importante para tudo. Por exemplo, a medicina de família não é. Mas o que eu estou dizendo assim, eles têm um currículo realmente que a gente não consegue competir. Então é ótimo que a gente está competindo com pessoas AMD, porque elas são iguais a gente. Uhum. São do mesmo. Assim, parece são poucas vagas, mas a gente tem mais chance, porque essas vagas são só nossas. Entendi. E tem essa questão eu achei interessante que você falou da nota do NAC, né? Que você fez primeiro e não atingiu a nota, você passou. É isso também que muita gente que está no Brasil, que às vezes acaba lendo o site, não entende. Porque você vê o nível, o corte mínimo e pensa assim, é esse aí e tal. Aí você começa a estudar. Não, eu passei, atingi o corte mínimo. Mas não é só passar, não é só você atingir a pontuação de corte. Você tem que ter uma nota competitiva. Então, por isso que a Silva fez o primeiro NAC, mas ela falou, não, essa nota não é competitiva para mim, eu preciso tirar uma nota melhor. Ela estudou mais para poder tentar o NAC de novo. E aí a gente tem uns vídeos meus no YouTube lá sobre o processo, que eu falo quantas vezes que pode repetir cada prova, que tem também limite. De quanto que você pode repetir cada prova. Não pode ficar não vai repetir o negócio 5 vezes, não. Tem limite. Tem limite. Então, outra coisa eu vi o pessoal falando assim, que eu comecei a falar e não terminei. A questão do PR e da experiência clínica. O que acontece hoje em dia, que a gente não tem essa informação quando está no Brasil, é que boa parte dos AMD são canadenses. São pessoas que fizeram faculdade em outro país. Faculdade fora, como os brasileiros que saem para o Paraguai, para a Argentina. Então, quando eles voltam na mesma condição que a gente vem. Só que, assim, eles são falantes nativos, e isso faz diferença. Né? Por mais que você fale bem inglês, você não é falante nativo. E tem aquele sotaque, né? Não só o sotaque, mas assim, difícil perder. Para a gente ter essa conversa aqui. Hoje em dia eu já desenrolo bem inglês, mas tem expressões, tem coisas que só depois de um tempo e convivendo com o nativo que você vai aprender. E, então, eles têm a facilidade da língua, eles, em geral, fizeram o undergrad aqui, muitos têm mestrado aqui, tem conexões, às vezes eles fizeram, por exemplo, vai concorrer na UBC, ele já fez undergrad na UBC. Undergraduate é a faculdade? É a faculdade, porque aqui você não entra. No Brasil, a gente termina nem sei mais como é que chama, segundo grau, eu tô por fora. Segundo grau. Ensino médio. Ensino médio, não é mais segundo grau, não. Segundo grau é da velhice. Ensino médio também, minha filha. E você entra na faculdade. Aqui não é assim. Você termina, você não entra para direito, engenharia, medicina direto.
Você faz uma faculdade antes, por exemplo, você pode fazer psicologia antes e fazer medicina depois. Você faz uma faculdade antes, ciências biológicas, por exemplo. Faz um bacharel para poder entrar na medicina. Que geralmente são 3 ou 4 anos, e aí você vai concorrer de novo. Assim, você não tem o seu caminho já. Você entra sem saber se você vai passar para medicina. E aí, durante esse processo, aí eles têm que ter notas altíssimas, tem que ter os voluntariados, tem que ter a pesquisa, tem que ter tudo para entrar para medicina. Como tem pouca vaga, muita gente está saindo fora. Então, tem muita faculdade no Caribe, em especial. Eles vão muito para a Irlanda, parece que tem um convênio com a Irlanda. E na Irlanda, em específico, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, mas parece que eles têm as vagas, tipo assim, tem um acordo, mas a Irlanda não tem vaga de residência para eles. Eles voltam pra cá. Então, eles têm que voltar para cá. E aí, quando eles voltam, eles também não são médicos. E o assim, antes, essas pessoas eram, pelo que eu ouvi do pessoal daqui, elas eram mal vistas, porque achavam assim, você teve uma chance de entrar pelo sistema e você não passou e procurou um caminho alternativo. Como a gente às vezes pensa no Brasil, né? Quando o pessoal vai para Argentina ou para o Uruguai, né? Só que, assim, diferentemente, assim, não estou dizendo que é fácil no Brasil, é difícil entrar para medicina em todo lugar. Mas aqui é mais difícil. Porque, você sabe, tem pouquíssimas vagas. Muito poucas. Porque no Brasil ainda tem as privadas e tal. Aqui não tem. Eu nem sei quantas, mas são pouquíssimas faculdades de medicina no Canadá. Então, tem pouca vaga. Hoje em dia já é bem comum as pessoas saírem. Como tem muito imigrante, assim, por exemplo, é como se a minha filha... Eu criasse minhas filhas aqui, elas não entraram para medicina aqui, elas vão lá no Brasil, fazem medicina e voltam com a MD. Então, elas são canadenses, não são nem PR. Elas já são canadenses, elas já fizeram um curso aqui, elas já têm contatos aqui, são fresquinhas, porque eles aplicam quando eles estão no último ano de faculdade. Então, eles estão saindo da faculdade, não tem que fazer IELTS, porque, né? Que muita gente engancha, assim, quando eu cheguei em Vancouver, uma amiga iraniana falou assim, quantos IELTS você fez? Porque a média dos iranianos, eu não lembro se é 8 ou 10 para conseguir a nota. E esses canadenses, como eles fizeram fora, apesar deles eles competem com a vaga de IMG, mas eles não precisam do IELTS porque são canadenses. Correto? Exatamente. Isso. Então, não precisa, vai para uma prova de prática. Ele, assim, em geral, principalmente as faculdades que eles fazem, a maioria... uma coisa que eu descobri também, muito lugar do mundo tem faculdade em inglês, que a gente não tem, né? Então, eu tenho um colega que formou no Irã, em faculdade que era em língua inglesa, no Egito. Então, você já foi treinado em língua inglesa. Que faz muita diferença. A terminologia é toda parecida, o que às vezes dificulta, porque assim, você ouviu aquela palavra, no meu caso, 20 anos com acento português, e agora é a mesma palavra com outra pronúncia. Outra pronúncia. Então, demora um tempo até internalizar a outra pronúncia. E aí você vai para uma prova... Eu formei há muito tempo, eu não tinha experiência de OSCE. E aí, esse pessoal, eles já são treinados, essas faculdades americanas, são faculdades americanas no Caribe. OSCE, NAC é a mesma coisa, viu, gente? É um estilo de prova. Essa prova prática aí... OSCE é o tipo de prova e NAC é o nome específico dos imigrantes, né? Imigrantes. O OSCE é essa prova prática que vai passando para as estações, que na época da Silvia não tinha. Na minha estava começando quando eu formei. Eu lembro que eu fiz uma prova ainda na faculdade desse estilo. Mas agora tem várias faculdades no Brasil que já estão com esse estilo de fazer prova em estações práticas, né? Vai para a estação de clínica, vai para a estação de pediatria. Só que aqui, para eles, assim, eles fazem sem nem pensar, porque eles foram treinados a vida toda, eles têm o tempo todo essas provas, né? O pessoal tá falando aqui, Silvia, o que é que a gente não falou ainda? E o que você aplicou, né? Que você aplicou, então, foi em GO e depois em Family Medicine. Não, vou dizer o que você precisa do PR, você precisa do IELTS 7. Para aplicar agora, você precisava do I ou do Q1. Eu tinha os dois, eu tinha feito os dois. Um ou outro, né? Precisa, no ano passado, agora já é só o Q1. Precisa do NAC. Parece bobeira, mas para juntar isso é uma peleja, assim, para juntar tudo. Então, só de aplicar já é uma vitória. E aí eu apliquei em novembro. Eu tinha trabalho, como eu falei, eu fiquei nesse Clinical Observership quase um ano. Você deu uma prática clínica. Me ajudou muito nas provas também. Minha supervisora
Meus Te deu professores a eram fantásticos. carta de Me deram as cartas de referência. referência, porque tem que ter 3 cartas de referência, de preferência na área. Eu trouxe uma carta do Brasil, que não era de uma family, que é do hospital que eu trabalhava, e usei 2 cartas daqui. Então, tem que ter as cartas de referência. Você faz uma carta de intenção também, específica para cada universidade, que é assim, o seu personal statement, dizendo por que você quer. E aí você escolhe as vagas. Eu apliquei para BC, eu apliquei para todos os sites de BC, eu apliquei para Ontário, para quase tudo também. Eu apliquei para Nova Escócia, porque uma amiga nossa, você sabe, a Cris está morando lá, mas lá sim, são pouquíssimas vagas. Tipo, Halifax tem uma vaga. Eu apliquei só para dizer que não apliquei. E lá perto precisa do Casper também, que é outra prova. Apliquei para mais uma, acho que o Winnipeg, que era uma vaga, sei lá, nem lembro, 3 vagas. Mas lá eu sabia que era difícil ser chamada por causa do ano de graduação. Eu só fui chamada aqui em Ontário. Então, eu só fiz Você tinha contato? O pessoal daí te conhecia? Não. É porque, assim, aqui em Ontário é um programa de computador. Então, eles chamam, não tem filtro para ano de graduação, é uma média da sua nota do NAC e do Q1. Eu tinha uma nota boa do NAC, não era excepcional, mas era boa, e uma nota bem boa do Q1. Então, eu fui chamada para entrevista. Aqui, em BC eu não fui. Eu achava, tem uma prova ou outra que chama CAP, que é Clinical Assessment Program, que é só de BC. Foi uma prova de ética, eles mudam todo ano. Eu gostei da prova, mas não fui bem, como a maior parte das pessoas que eu conheço. É outro capítulo. Mas não foi isso, eu não acho que foi isso que foi decisivo para eu não ser chamada. Porque eu conheço gente que tinha 2 percentis acima em tudo e não foi chamado. Parece que teve alguma coisa com ano de graduação. Estava lá que ano de graduação era um dos critérios. Eu não sei como foi que isso foi usado, qual foi o peso que isso teve. Mas eu não fui chamada. Aí eu só fiz essa entrevista. É assim, parece pouco. Quem tem mais vaga para a família é BC, que tem 52. E Ontário, acho que tem 85 vagas, se eu não me engano, para MD. Então, apesar de ser uma entrevista só... E quanto que tem aqui em BC? 52 vagas. Então, Ontário tem mais. Tem mais. BC tem 52 e deve ter, tipo, umas 20 e poucas na tipo, grande Vancouver e as outras são no interior, então, né? Aqui, pessoal, só falar para você, Silva, tem uma pessoa aqui, Charlene, tá falando, saudade, Silva, excelente médica, fez meu parto há quase 11 anos. Olha só. É minha paciente. Lime Surini, quanto custa aproximadamente cada aplicação? Tá tudo lá no site do Physicians Apply, do MCC. No site do MCC, cada prova, aí tem o preço de cada prova lá. Vocês têm que olhar no meu vídeo. Fuçar o site do MCC. Tem que fazer. A Mari já fez tudo da verificação de credenciais, que é o primeiro passo, que às vezes não é fácil. Nós não falamos isso, do ECA, também tem canal, tem um vídeo no YouTube explicando tudo como que faz a equivalência do diploma. E quando eu falo das provas, eu também acho que eu falo do preço de cada uma também, mas sempre muda, então sempre tem que olhar no site. Eles estão reajustando em média acho que 10% por ano. Mas varia, tem os preços lá, não é barato, mas acho que as provas não são baratas. Não são baratas. Para fazer o NAC é quase $3.000. E às vezes tem que fazer mais de uma vez e tal. Tirando o que você tem que... E outra coisa assim, então, o que vocês puderem adiantar do Brasil para ter a experiência clínica recente. Tem mais informação hoje em dia. Na época que eu fui, a gente... Tipo, eu penei para ter esse tipo de informação. Não consegui de jeito nenhum. Ô, Silvia, deixa eu te fazer umas perguntinhas aqui. O que é considerado prática clínica? Por exemplo, que às vezes a gente fica na dúvida se é o mestrado, se o fellow, clinical trainee, o que é considerado prática de pesquisa aqui, ou fazer um fellow de pesquisa? Isso fellow não é de pesquisa não é considerado prática clínica. E mestrado e doutorado também não? Também não. Você tem que fazer. Então, as opções são ou um fellow, ou um clinical trainee ou observer. Ou você tá... Ou não, o melhor é você ter experiência aqui. Mas se não for o caso, eles contam também como experiência no seu país. O clinical trainee não existe mais tipo, no Canadá inteiro ou ainda existe? Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Diferença entre clinical trainee,
Fellow e Observer. Depois a gente faz um vídeo desse. Então, no IBC, na verdade, só mudou o nome, né? Mas BC é hands-on. Aqui tem só Observer, mas é shadowing. Você não faz nada, você só olha aqui em Ontário, pela legislação daqui. E aí tem Clinical Trainee? Tem, mas não é oficial, não tem licença, é uma coisa mais assim, você é meu contato, supervisor e meio que acompanha, entendeu? Não tem, é um processo diferente, não conta como hands-on. Eu não sei se tem alguma outra província, para ser bem sincero, mas pode ser a experiência no seu país também. Para recém-formada, alguém perguntou aí o que... Mas para a prova de residência, vejo no Carmes, Para ver no Carmes tem, ó, tem a timeline de como é que você tem que aplicar, tem os documentos. Eu estudei o Carmes desde o Brasil, porque tem umas coisas bem bobas, assim, tipo Jeans Letter, que é uma carta, e você acha que o jeans que tem que ser o reitor da universidade. Não tem, pode ser o chefe do departamento de medicina, porque a medicina aqui é totalmente separada. Então tem que ter uma cartinha meu falando de você como estudante. A minha foi bem genérica, que eu formei no século passado. Né? Isso é o quê? Para aplicar para residência? Para aplicar para residência. Você precisa de uma carta do DIN? Exatamente, você precisa de uma carta do DIN. Além da carta de referência. É uma carta meio tipo como falando de você como aluno. Ah, sim. Fez isso, urarará, passou em tais disciplinas, se destacou nisso ou não se destacou nisso, era um residente assim, assada, formou assim. Tem uns modelos, a gente arranja modelo, sempre tem alguém que tem. Então, eu peguei uns modelos, eu fiz e o chefe do meu departamento, que me conhecia, assinou. Mas, assim, eu me formei, eu botei, se não tiver, não é... Tem gente que passa sem essa carta, mas você já fica com tipo, um documento que você não entregou na aplicação. Tá. Deixa eu só fazer umas outras considerações aqui. E a gente pode marcar, Silvia, se você concordar, seria ótimo. A gente fazer uma outra live com alguns temas específicos aqui. O pessoal pode mandar por direct também para mim, se tiver alguma sugestão de mais alguma coisa, porque a live vai acabar. Parece que o Instagram controla que a live, né? Porque tá mostrando para mim que eu só tenho 1 minuto e 15. Então, por isso que eu vou acabar aqui agora. Então, a Silvia, ela passou em Medicina da Família, foi chamada, Medicina da Família.